Boa noite, mais uma vez estamos por aqui, pela honra e glória do nosso Deus, para realizarmos o culto evangelístico da Segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso. E nós queremos saudar a todos os que estão conosco aqui e os que estão acompanhando através da rede social Facebook e depois o YouTube, aqueles que assistirão em outro momento. E que Deus seja com todos vocês. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos iniciar o nosso culto desta noite, já louvando a Deus, porque o fim principal do homem é louvar a Deus e glorificá-lo. Então nós fomos criados para isso. Nós, não só nós, mas toda a criação de Deus. Então vamos iniciar com o hino de número 39 do nosso hinário Novo Cântico, hinário presbiteriano. Hino 39, exaltação e louvor. Então vamos louvar ao Senhor. Está iniciando aqui, 39, exaltação e louvor. Oh, vinde crentes, dá louvor ao grande Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou e tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde, ligação contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar seu amor sem par, o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me salvou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Jesus, ele nos salvou. Estamos ainda numa caminhada e com certeza cometendo ainda pecados. Mas nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para ser povo de exclusiva propriedade de Deus. Então seremos atingidos de todos os lados, mas ninguém vai nos roubar das mãos do Senhor. Estamos protegidos por Deus. Cristo nos salvou. Ele chamou um povo escolhido por Ele para ser povo de exclusiva propriedade sua. Vamos ler o Salmo 23, então quem tiver com a Bíblia poderá abrir, aí você que está acompanhando também, Salmo 23, e este Salmo fala da fidelidade de termos o Senhor como nosso pastor. Isso é um privilégio muito grande, nós termos o Senhor como nosso pastor. Diz assim o Salmo 23, o Salmo de Davi. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma,
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Louvado seja Deus. Que nós tenhamos essa convicção que tinha Davi, de habitar na casa de Deus. Jesus vai voltar qualquer um dia desse, e aí nós partiremos para viver eternamente na presença de Deus, louvando e adorando a Deus. Aí acabou o pecado, aí acabou tudo. Só bonança, só alegria na presença do Senhor. Nós vamos continuar ao nosso culto de evangelismo, e agora vamos ouvir uma oração aí pelo nosso amado irmão Lenildo, oração de louvor e gratidão ao Senhor nosso Deus. Amém. Pai querido, Pai amado que está no céu, santificado, glorificado, exaltado é teu santo e precioso nome, ó Deus amado. Amém. Louvado Temos seja graças a Deus por mais esse dia aqui, ó Deus, onde tu nos concede, ó Deus, para estarmos unidos, ó Pai, para reverenciar ao único Deus vivo e verdadeiro que és tu, ó Pai amado. Amém. Temos graças, ó Pai, por esse dia que passou, ó Deus amado, por essa noite que chegou, ó Deus amado. Também te rendemos graças, ó Deus, pela viagem dos teus entes queridos, ó Pai, que aqui chegaram de volta a Paulo Afonso, ó Pai, onde estiveram em viagem, ó Deus amado. Temos graças, ó Deus amado, por sabermos, ó Pai, que tu, ó Deus amado, tem cuidado da gente, ó Deus amado. Muito obrigado, ó Pai amado, por tudo que tem feito em nossas vidas, Deus amado. Amém. Então, Pai, por isso nós te pedimos, ó Pai, recebe todo o nosso louvor, recebe toda a nossa adoração, ó Deus, pois é a Ti, ó Deus, que merecedor de toda a honra, glória, poder e louvor, Deus amado. Pois no precioso nome de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, o Cordeiro Santo que tira o pecado do nome, nesse nome que tem poder, que te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nós vamos cantar 3 cânticos espirituais aí. Tem como nome cada cântico desse. O primeiro é Bondade de Deus, de Isaías Saad. O segundo é Tu és Soberano, do Ministério Koinonia, de louvor. E o terceiro, Quão Formoso és. Aí não localizei aqui o nome da pessoa, mas vamos louvar a Deus com esses 3 cânticos. Primeiro, Bondade de Deus. É Isaías Saad. Você pode procurar aí na internet e continuar louvando também ao Senhor. Tua graça nunca falha, todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego divino, eu cantarei da bondade de Deus. E vós que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que tu és meu Pai, meu amigo és, por isso na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, todo eu sei, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, todo meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, louvado seja esse Deus maravilhoso. Por isso que nós devemos cantar, louvar, proclamar a bondade de Deus. Deus é misericordioso. Nós, do jeito que nós somos seres humanos, era para colocar tudinho, enterrar lá no canto e jogar no lixo. Mas Deus é maravilhoso, nos escolheu antes da fundação do mundo para ser povo de exclusiva propriedade sua. Vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso agora com Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano, de ministério Koinonia, chamado Koinonia de Louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Aleluias. Deus é tremendo. Oh Deus maravilhoso. Esse Deus que tem misericórdia de nós. Vamos cantar o terceiro cântico aqui desses cantos espirituais, que é: quão formoso és. Deus é formoso, maravilhoso, grandioso, tremendo. E não há nada igual a Ele, nem parecido com esse Deus maravilhoso. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Grandioso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Glorioso é estar em tua presença.
Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é contemplar, Senhor. Maravilhoso é. Louvado seja Deus. Te contemplar, Senhor. Deus maravilhoso, tremendo. Como é bom contemplar este Deus maravilhoso, este Deus tremendo. Não vemos face a face, mas é como se visses esse Deus maravilhoso. Então você adore ao Senhor, adore de todo o coração, com toda a alma, todo o entendimento, esse Deus maravilhoso. Devemos contemplar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Aleluia! Glória a Deus, esse Deus maravilhoso. Nós vamos passar para a melhor parte, que eu sempre digo, de todo o desenvolvimento destes cultos, que a melhor parte é a parte em que Deus falará por nós, a nós, digo, através da sua palavra. Então vamos ler a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 4 e o versículo 16. Esse é um versículo chave. Mas você fica com a Bíblia aberta que nós estaremos aí falando mais da palavra de Deus. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 4, vamos ler o versículo chave, que é o versículo 16, e após a leitura, permaneça com ela aberta. Leiamos. Diz assim a palavra de Deus, Paulo falando aos romanos: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Amém, louvado seja Deus. Oremos. Soberano Deus, Deus de amor e Deus de misericórdia, Senhor dos céus e da terra, Tu que tens domínio sobre tudo e sobre todos, nós aqui estamos, ó Deus, tanto aqui presencial, como aqueles que estão através da rede social neste momento, do Facebook, depois do YouTube, meu Deus, nós estamos na Tua presença, meu Pai, para Te glorificar, para Te adorar e para aprender de Ti através da Tua palavra. Que neste momento, meu Deus, eu apenas seja canal pelo qual o Teu Espírito Santo fale através de mim, meu Deus, convencendo a todos do pecado, da justiça e do juízo. Então prepara os nossos corações, meu Deus, para ser receptivo à Tua palavra. E que nós possamos, ó Deus, ter essa consciência que devemos todos os dias ler a Tua palavra para aprendermos a tudo aquilo que Tu tens para nós, meu Senhor. E com certeza encontraremos palavras difíceis que talvez não possamos entender, mas é só buscar um dicionário bíblico ou um dicionário comum e entenderá aquilo que Deus quer falar. Obrigado, meu Deus. Prepara-os a todos, meu Senhor, tantos que estão no momento agora, ao mesmo tempo ao vivo, como aqueles que ouvirão em outros momentos,
para que ouçam a tua palavra e arrependam dos seus pecados e convertam-se e voltem para Deus, para dobrar os seus joelhos somente diante de Deus, esse Deus maravilhoso, todo-poderoso. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade que temos dado. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, meus amados ouvintes, primeiramente eu quero agradecer aí a presença de Jane Uchoa e José Uchoa. Que Deus abençoe ricamente todos vocês. Se eu estiver lendo o nome errado aqui, me perdoe, viu? Porque fica distante onde está aqui o tablet transmitindo essa mensagem, mas que Deus abençoe ricamente. Todos nós já somos abençoados. A palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas não custa nada a gente continuar dizendo que Deus nos abençoe cada vez mais. Então que Deus abençoe a todos que estão ouvindo agora, a vocês, a família de vocês e depois aqueles que ouvirão em outros momentos. Nós queremos meditar nesta noite na palavra de Deus sobre a mensagem, sobre o tema: a salvação requer vários motivos. Tão grave, eu gosto de frisar logo no título da mensagem. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre salvação. E o que está dizendo o título? Que ela requer, ela precisa de vários motivos para essa salvação. Então preste atenção que motivos vai ser citado aqui na palavra de Deus que realmente esta salvação precisa. Então preste atenção a isso. E na introdução da palavra, a salvação é o livramento de uma situação muito ruim. Isso em qualquer momento que alguém esteja passando por problemas sérios, que alguém vai lá, corre, socorre a pessoa. Isso salvou daquele problema. Mas aqui nós queremos falar da salvação de Deus. Na Bíblia, a salvação se refere principalmente à libertação do pecado e de todas as suas consequências. O pecado, por causa do pecado que Adão e Eva cometeram, passou o pecado deles a todos. Todos pecaram. Nenhum. Só quem não pisou nessa terra que não teve nenhum pecado foi Jesus. Mas o resto, todos pecaram. Se você me disser que alguém que esteve com Cristo, inclusive como apóstolos, seguidores de Cristo, que não pecou, nasceu sem pecado, me diga e sente comigo, para que nós vamos provar diante da Bíblia que o único que pisou nessa terra e não pecou foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. A salvação implica que estamos em uma situação ruim e precisamos de uma mudança para melhor. Também implica uma ação propositada de alguém. Quer dizer, alguém, o Salvador, alguém que nos salve para trazer essa mudança. A salvação é completa quando a situação está mudada e o perigo ou o problema foi completamente eliminado. Por exemplo, uma pessoa que está se afogando e está em uma situação ruim e precisa de salvação. O nadador salva vidas, que vem e o ajuda é o Salvador. A salvação em si é todo o processo a partir do momento que o salva-vidas pega na pessoa que está se afogando até o momento em que saem da água. Então, Deus é o nosso Salvador. Deus é este salva-vida, apenas uma comparação. Ele é quem nos salva. Sem Deus não temos salvação. E só temos salvação porque Jesus Cristo, seu Filho amado, veio a esta terra sem pecado nenhum. Ele desceu do céu e pagou pelos nossos pecados. A ira de Deus que estava para ser derramada sobre nós foi derramada sobre Jesus Cristo, seu Filho amado. E no momento da morte, Jesus Cristo pegou o cálice da ira de Deus que ia ser derramado sobre ele e disse: Pai, se for possível. Ele sabia que não era. Esse se é uma condicional. Passa de mim esse cálice. Porém, faça-se a tua vontade. E Deus não fez a vontade de Jesus. Deus derramou o cálice da ira sobre ele. E ele morreu na cruz, derramou seu sangue para pagar pelos nossos pecados. Aleluia. A salvação ela requer vários motivos. Por exemplo, o primeiro motivo da salvação
é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque muita gente acha que fazendo obra vai ser salvo por isso. Aí fica enchendo o peito, se gloriando porque faz as coisas. Não. Quanto à causa da salvação, somos salvos somente pela graça. E cada aspecto e passo da salvação é pela graça. Graça de Deus, não é graça nossa. Isso significa que ao nos salvar, Deus agiu de acordo com sua graça e não de acordo com as nossas obras ou qualquer outra coisa em nós. Cada passo em direção da glória é pela graça de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Essa graça maravilhosa que trabalha em nós e que nos faz realmente ser um trabalhador, fazer a vontade de Deus. Então, tudo o que Deus faz por nós para nos preparar para o céu é uma questão de graça e não de dívida. Nossa eleição foi pela graça. Assim, pois, diz a palavra de Deus, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não era graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 11, dos versículos 5 e 6. Nossa justificação é pela graça, diz também Paulo em Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Nossa chamada é pela graça, diz a palavra de Deus, mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas 1:15, Paulo disse isso aos Gálatas. Nossa glorificação é pela graça. Pedro fala em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou tudo que Deus tinha para nós. Quanto ao motivo da nossa salvação, só pode ser a graça de Deus. Se misturar qualquer coisa do homem a ela, vai destruí-la. Não aniquilo a graça de Deus, diz Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Portanto, a salvação requer a graça de Deus. Isso é um dos motivos. O segundo motivo da salvação é o sangue de Cristo. Faz parte da nossa salvação. A graça, o sangue de Cristo e vamos por aí afora. Somos salvos por Cristo, mas o Cristo da cruz está escrito em 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E Paulo diz aos Romanos no capítulo 5, versículo 9, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Ainda Paulo fala aos Efésios no capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Louvado seja Deus. Amém. Toda a obra como alicerce da salvação foi feita por Jesus Cristo. Em Hebreus 9, 26 está escrito, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Foi Cristo que se manifestou. E foi em graça que ele pagou a dívida do nosso pecado. Nós não tínhamos como pagar, ninguém tem condições de pagar, mas Cristo pagou ali na cruz, mas pagou por aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, e Deus
colocou o nome de cada um no livro da vida do Cordeiro. Está lá escrito lá em Apocalipse. Só será salvo aqueles que estão escritos lá. Quem não tiver, não será salvo de maneira alguma. Quando Jesus Cristo vier, levará todos os que ele escolheu, que ele colocou o nome no livro da vida, levará para o céu, para viver eternamente com Deus. Aí não terá mais pecado, porque será transformado, será uma santificação total, porque sem santificação total ninguém verá a Deus. E o restante que abandonaram a Deus, que não quiseram nada com Deus, que fingiram que eram cristãos, mas não era nada disso. Era um joio no meio do trigo. Era pessoas dentro da igreja dizendo que era de Deus e não era nada de Deus, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Esses serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, e vão viver eternamente se lamentando, chorando, gritando, e não terá mais salvação para ninguém. Portanto, a salvação requer o sangue de Cristo. Em terceiro motivo, o recebimento da salvação é pela fé. Ele diz que é mediante a graça, pela graça, mediante a fé. Então tem aí mais essa. Diz Paulo aos Romanos, essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Romanos capítulo 4, versículo 16. Abraão é um exemplo, é uma referência, porque Abraão realmente era um homem de fé. Deus pediu sacrifício do filho dele, e ele foi sacrificar o filho. Mas isso apenas para nós sabermos, porque ia ficar escrito, mas Deus já sabia que iria fazer isso, e Deus não deixou. Providenciou o cordeiro lá, um bode lá, um animal, para que ele fosse sacrificado, mas não deixou sacrificar o filho. Se Cristo é o Salvador e a salvação é pela graça, ela só pode ser pela fé. Diz Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, ou mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós não temos esse dom de maneira alguma, é dom de Deus. Se a salvação é pela graça, não pode haver mérito humano nela. Se qualquer ser humano merecesse, então o homem poderia se vangloriar do que tinha feito. Será que existe um jeito para você escapar da morte e não ser pela fé no que o Filho de Deus fez ao morrer na cruz por você? A salvação é pela graça, mediante a fé, porque Deus não exige nada para merecermos a salvação. Não precisamos fazer nenhum ato de bondade, heroísmo, nem penitência, basta ter fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Em sua graça Deus oferece a salvação a todos gratuitamente. Pessoas boas não são favorecidas e pessoas ruins não são desprezadas. Em relação a Deus, todos estão na mesma situação e todos recebem a mesma oferta sem custo. Tudo o que temos de fazer é aceitar pela fé, conforme Efésios 2, 8 e 9. Assim, ninguém tem motivo para se achar superior aos outros, porque foi Jesus quem fez o trabalho e conquistou a salvação por todos nós. Nossas obras, nós não podemos salvar por nós mesmos pelas nossas obras, porque elas são imperfeitas. Podemos fazer o máximo possível, mas não temos como fazer a perfeição que Deus quer. Então somente Deus é perfeito, e somente Ele pode nos aperfeiçoar e salvar. Portanto, a salvação é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Graça de Deus, mas sem fé não tem ninguém que será salvo. E concluindo a mensagem desta noite, Deus em sua graça maravilhosa planejou um modo para o pecador condenado pela santa justiça de Deus ser salvo. O Deus gracioso de seu único filho deu seu único filho para morrer e pagar por completo pelos pecados as exigências justas de sua santa lei.
Jesus Cristo foi quem pagou pelos nossos pecados. Ele sofreu por nós. O único caminho para um pecador receber essa grande salvação é pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, pela graça mediante a fé. Pela graça de Deus, Jesus Cristo pagou tudo. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo escrevendo a eles disse o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tem muita gente se gloriando, principalmente na televisão. A gente vai vendo na televisão as pessoas se gloriando, porque estão dando as coisas. A palavra de Deus diz: dá com uma mão que a outra não veja, como se escondesse uma mão para a outra não ver. Que mão não tem olho, mas é um exemplo para a gente ver. Não precisa, porque as coisas que são feitas, por si só, elas vão se mostrar aí ao mundo. Os frutos irão aparecer. Não precisa a gente estar dizendo que fez isso e fez aquilo. Meus amados irmãos, vocês que estão ouvindo agora, vocês que ouvirão depois, Fabiana Moura, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Vocês que estão ouvindo agora ouvirão em outros momentos. Aqueles que não se converteram, se tiver entre vocês que não se arrependeu, não se converteu, não pense que é porque você vai só à igreja que você está salvo, não. Você pode ir à igreja todos os domingos e quando morrer ir para o inferno. Como presbítero Paulo? Como pode fazer isso? Eu estou indo para a igreja. Leia a palavra de Deus, que na palavra de Deus vai dizer que existe o joio e o trigo, e os dois estão na igreja e cresce junto. Quando crescer, aí nós vamos saber quem é trigo, que o trigo é considerado os filhos de Deus e o joio é aqueles que não tem nada com Deus e serão lançados no inferno. Vocês estão lembrados da parábola que mostra as 10 virgens, 5 virgens e 5 nécias? As 5 firmes esperando o noivo, e as nécias achou que ele estava demorando, como muita gente disse. Ele está demorando, já está com 2023 anos e ele não vem. Calma, tenha paciência, na hora certa o Senhor virá. Ele prometeu e não vai faltar, porque tudo que ele disse que ia acontecer até a volta dele está acontecendo. Coisas terríveis que está até assustando a gente. Está aparecendo coisas terríveis até dentro de igrejas. Porque dentro de igrejas tem joio e trigo. Uma igreja pode, muitos estão ali dentro, achando que são de Deus e não são, morrer e ir para o inferno. Então, a salvação, se você não é um filho de Deus, que vive na presença de Deus, o dia pensando em Deus, orando, lendo a palavra, acompanhando os passos que Deus tem ensinado através da sua palavra, então arrependa-se de seus pecados e fuja para Jesus Cristo e receba esta tão grande salvação, que é completa e de graça. Você não vai pagar nada. Contudo, a salvação requer vários motivos, como foi dito desde o começo no título da mensagem: a graça de Deus, o sangue de Jesus Cristo e a fé. Você tem certeza da salvação? Se não, busque esses motivos da salvação e descanse nos braços do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus aplique esta palavra no seu coração, nos nossos corações, que nós possamos andar olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu no nosso lugar, e que Ele nos ajude, e Ele ajuda sim, não nos deixando desviar nem para a esquerda nem para a direita, para que nós possamos caminhar olhando para frente. Não olhe para trás, mas olhe para o alto, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Olhar para trás para quê? O passado já passou, nós não vamos lá mais para lá não. Eu não volto mais à manhã de hoje não. Eu não volto mais nem ao meio-dia de hoje. Eu não volto mais nem à tarde de hoje. Eu estou aqui agora, de noite. E amanhã? A gente sabe se chega lá amanhã? Então vamos estar firme e forte hoje, louvando e adorando o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos que estão conosco, acompanhando através da rede social, aqueles que estarão acompanhando depois pela rede social Facebook, e que
o Espírito Santo que tem uma parceria conosco nesta evangelização. Ele que tem o poder de convencer o pecador da justiça e do juízo de Deus, para que ele se converta e vá para os braços do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 368 para até concluirmos a nossa mensagem nesta noite. 368, despedida. Hino 368. É do Inário Novo Cântico, HNC. Você pesquisa aí, se tiver com o celular aí perto de você, bote aí hino 368 que vai aparecer. Despedida. Imediatamente vai aparecer esse título. Está demorando um pouquinho porque não está aqui. Deixa eu ver se localiza aqui mais rápido. Hino 368. Inário Novo Cântico. 368. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Amém? Que Deus nos guarde na sua luz, e Ele fará isso, é claro. Ele não abandona os seus de maneira alguma. Vamos orar concluindo, depois só dar o aviso. Soberano Deus, Deus de amor e Deus de misericórdia, obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade que Tu nos deste de realizar este culto evangelístico para cumprir com a Tua missão, quando Tu diz que devemos pregar a Tua palavra até os confins da terra. E hoje nós temos essa oportunidade, meu Senhor, se não pudermos irmos de pé, de bicicleta, de cavalo, de carro, de avião, de qualquer coisa, mas nós temos as redes sociais, temos essa tecnologia. E tudo isso, Senhor Deus, o homem montou. Mas é claro que tudo está vindo de Ti, meu Pai, dando inteligência ao ser humano, porque a Tua palavra será semeada até os confins da terra. Amém. Para que ninguém vá ter dizer, chegar na presença de Deus e dizer, olha, meu Deus, olha, Deus, ninguém pregou a Tua palavra. Nada disso, todos vão ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, e dai-nos, ó Deus, uma noite maravilhosa, Senhor, na Tua presença, um sono reparador, meu Pai, e que possamos continuar, se for da Tua vontade, amanhã, meu Deus, com todas as condições de continuar aí fazendo a Tua obra, pregando a Tua palavra, semeando ela até os confins da terra, a todos, dentro da nossa casa, aos nossos vizinhos, na nossa rua, na nossa cidade e em todos os lugares que nós possamos ir. Ajuda-nos, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, meu Pai.
Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queremos somente avisar os amados irmãos que todas as segundas-feiras, às 19 horas, estaremos aqui, um ponto de pregação da Segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso, aqui na minha residência, que fica na Rua Berlim, número 6, no bairro Amaury Alves de Menezes, conhecido como BNH, aqui em Paulo Afonso, estado da Bahia. Então estamos aqui de portas abertas para recebê-los quando puderem estar conosco. Nós agradecemos a todos aí que estão e aqueles que irão assistir em outros momentos, em nome de Jesus. Tenha uma noite maravilhosa, um sono reparador, você e toda a sua família. Amém. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.